Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à profissionalização docente. A gente vai dar continuidade à nossa explicação, tá bom? Esse artigo vai falar justamente da qualificação dos profissionais, tá? A gente vai falar do profissional, tá? Do professor que é profissional, reflexivo e qualificado na sua prática docente. Eu falei para vocês de um vídeo que eu tenho, né? Um vídeo que eu fiz para essa época da pandemia, tá bom? É uma metodologia ativa que eu fui aprendendo com a necessidade. Então, o professor, ele tem que ser reflexivo, tá bom? Quanto à sua prática. Então, gente, eu fui descobrir uma maneira, não é querendo enfatizar esse produto, né, que eu fabriquei, que eu produzi, né, uma pessoa me ensinou, e, assim, ensinou o quê? A técnica, né? Essa técnica do vídeo. Então, eu fui vendo que essa época de pandemia, a gente tinha que descobrir alguma coisa, né? E aí, eu pedi a orientação a uma doutora, tá? Ela é doutora em meio ambiente, e aí eu pedi ajuda para ela, como era que eu podia melhorar a minha prática. Então, foi essa a necessidade. Então, a necessidade da prática docente de melhorar. Como é que, numa época de pandemia, é uma maneira, uma metodologia de facilitar o ensino de integrais duplas, integral por substituição, tá entendendo? Então, eu era muito preocupada com essa minha prática. Na verdade, eu vou falar para vocês o quão é relevante esse processo de formação. Lógico, eu fiz matemática, eu fiz várias especializações, né? Fiz o mestrado, Profimática, é um mestrado profissional em matemática na UFT, que é a Universidade Federal do Tocantins, em Arraias, né? Que é 530 quilômetros daqui de Corrente, que é onde eu trabalho. Então, eu sou muito preocupada como os meus alunos aprendem. Então, como eu sou professora de cálculo 1 e cálculo 2, então eu fiquei muito nervosa, como é que esses alunos vão aprender numa época que está cada um na sua casa, né? Está cada um nesse momento virtual, nesse momento de emergencial. Então, eu fui descobrindo essa técnica com a ajuda de uma pessoa, né, que é essa doutora que me auxiliou nesse aprendizado, né, a gente fez isso dentro do laboratório de física. Então, por isso que eu mostrei a técnica do vidro, mas essa qualificação do professor, a gente precisa, né, a gente não é um ser acabado, a gente precisa dessa formação, a gente precisa ser um profissional reflexivo e a gente precisa de qualificação. Quando a gente termina o curso de matemática, a gente faz a prática muito pouco, né? A gente tem muita teoria. Então, esse artigo é um artigo que vem falar justamente disso. Então, eu fiquei muito preocupada, né? E o quão é relevante que esse processo de formação da gente, a formação continuada, que também é de extrema importância para a qualificação de vocês que vão ser docentes atuando na área de ensino fundamental, ensino médio ou até mesmo no ensino superior, tá bom? Então, hoje a gente fala de formação continuada sempre, tá? Então, a gente faz o curso de matemática, depois a gente faz a especialização, faz um mestrado, faz um doutorado. Estamos prontos? Não. A gente sempre precisa, né? E a gente vive também nessa dicotomia, que é uma dicotomia sempre buscando essa prática e a teoria, onde nós somos inseridos na prática, né? Depois de muita teoria. Então, eu fiquei muito preocupada com os meus alunos da disciplina de cálculo 1 e cálculo 2, então eu venho me qualificando, eu venho nessa proposta, por isso que eu escolhi esse artigo, tá? Tendo assim, a gente tem uma tarefa que é a base, influência, né? Dessa influência positiva que a formação acadêmica inicial, ela nos dá. Então, é uma formação acadêmica qualificada, né? Eu quero muito que meus alunos sejam qualificados, que eles saiam do curso de matemática, assim como vocês, tá bom? Saiam do curso de matemática, é ensino à distância, né? Nós estamos em 2 polos, Paulistana e Parnaíba, mas eu quero que vocês entendam essa profissionalização docente. A gente vai estudar essa disciplina a partir desses artigos que eu estou embasando, né, fundamentando a nossa teoria, mas eu gostaria muito que vocês pensassem justamente sobre a carreira, né, o ambiente de trabalho, as condições relevantes, tudo isso traduz justamente no profissional que seja apto a mediar as suas aulas. Então, o exercício da profissionalização docente,
ela passa, né? É uma tarefa que o professor ele poderia exercer essa função de ajudar, de auxiliar, de cooperar com os alunos, para que eles possam encontrar o sentido na educação. Por que eu estou ensinando? Por que eu venho? Né? Qual é a minha proposta dentro desse contexto de ser, de exercer a profissionalização docente, né? O exercício. Então, a consequência disso tudo é o lugar do professor no mundo, né? Superando suas dificuldades, descobrindo seus valores perante a sociedade. Então, esse artigo, ele trabalha justamente, né? Nós vamos para a semana 2, nós estamos no mês de janeiro, tá bom? Então, essa semana 2, nós vamos trabalhar justamente essas palavras de formação, né? A formação em licenciatura em matemática, nós vamos falar das especializações, que são lato e sensus, nós vamos falar do mestrado, que é uma formação stricto sensu, nós vamos falar do profissional reflexivo, nós vamos falar dessa qualificação. Então, o que é que se faz? Quando terminar esse curso, né? Como é que eu faço para me qualificar? Então, você deve fazer uma especialização, então deve entrar logo no mestrado. Então, a gente vai falar desse trabalho, desse artigo, perpassando por tudo isso, né? O artigo, ele fala da qualificação dos profissionais. Então, esse trabalho, que é um artigo que eu li, tá? Ele tem o objetivo de evidenciar aspectos que relevam a importância do professor ser um bom profissional, preocupado com a educação e com sua prática docente. Ah, mas a senhora descobriu isso porque a senhora tem tempo. Não, gente, a gente tem que buscar algo que faça, né? Qualificado para que o nosso aluno possa aprender, tá bom? Então, nós falar desse estudo qualitativo, né, que trabalha, que perpassa esse artigo. Vamos falar de formação, do profissional qualificado, dessa qualificação continuada, que sempre a gente precisa melhorar a nossa prática, tá? Então, a gente vivemos na dicotomia entre a prática e a teoria, onde nós somos inseridos na prática depois de muita teoria, por isso que eu vivenciei essa necessidade, né? Eu fui professora do estado e aí eu dava várias aulas, 28 horas aulas, tá? Porque era professora de 40 horas, né? Dava muitas aulas por semana, então eu sempre fazia, como é que meus alunos estão aprendendo? Como é que eles conseguem aprender? Depois fui para o município, como é que esses alunos estão aprendendo, né? Como é que eles conseguem aprender essa resolução de equação de segundo grau? Como é que eles percebem esse conhecimento? Como é que eles se apropriam desse conhecimento? Então, a função do professor é ajudar, cooperar para que eles possam o quê? Possam encontrar sentido, tá bom? Possam encontrar esse sentido na educação. Então, eu volto justamente nessa formação, no profissional reflexivo, no profissional qualificado. Então, a gente vai falar um pouco agora do processo formativo no Brasil. O que é que isso significa, né? Então, no artigo, esse artigo ele vai trabalhar justamente essa perspectiva, tá? De evidenciar alguns aspectos que revelam, né, identificam a importância do professor de ser um bom profissional da educação na prática docente. Então, os saberes do conhecimento refere-se aos conhecimentos que nós aprendemos lá na licenciatura, que tem um objetivo de estudo mesmo, né? Então, o processo formativo no Brasil, ele vem justamente com isso, o aluno era visto simplesmente como indivíduo passivo, receptor de conhecimento. Então, o que é que eu percebo, né? O que é que eu gostaria que vocês percebessem? É que um curso de formação inicial é bem pensado, né? Ele pode mobilizar toda a espécie de intervenientes. O que é isso, né? Com trajetórias, experiências profissionais, níveis de formação acadêmica, relações com a prática e com a investigação diferentes. Então, uma resposta global seria simplesmente buscar coisas simples. Então, eu utilizei um celular, eu utilizei um quadro de vidro, né, um pedaço de vidro, e fiz uns ajustes lá no laboratório de física. Então, no começo da pandemia, a minha prática foi desenvolver isso com a minha experiência, né? Eu já tenho muitos anos na docência, no Instituto Federal, que só tem 6 anos,
mas eu já venho de outras perspectivas, de outro trabalho, e eu gosto de evidenciar justamente a importância do aluno aprender. O resultado é que o aluno possa aprender, que o aluno ele possa se identificar com esse processo, né? É um processo contínuo, é um processo dinâmico, que envolve especializações, envolve mestrado, envolve tudo isso. Não basta só ter a licenciatura, tá? Hoje em dia, não. Então, a formação inicial dos professores. Nessa formação, deve-se exigir mais, provocar nos novos profissionais inquietações, para que eles possam buscar espaço, né, na sua área de atuação, no nosso exemplo, matemática, né, fazendo com que sempre estudando e buscando novos conhecimentos. Então, eu era muito inquieta de entender, de perceber que esses meus alunos, eles precisavam ter uma metodologia ativa de aprendizado. Como é que eles iam aprender a integral por dupla, a integração por substituição, fazer todo esse processo. Então, eu fui descobrindo um aspecto, né, com o pincel, com a folha, para que eles pudessem entender, para que eles pudessem ficar mais próximo do entendimento. Então, nessa formação, a formação inicial, a senhora saiu da universidade já? Não, tudo isso é uma busca crescente de melhoria da metodologia de ensino. Então, nessa formação, a gente deve exigir mais, a gente deve provocar. Então, vou pedir que vocês façam algumas buscas de metodologia. Como é que você vai exercer essa sua profissionalização quando acabar o curso de matemática, né? Quando acabar todas as disciplinas, então você sempre estudando, sempre buscando novos conhecimentos, pois nós não somos seres acabados e prontos. Estamos sempre o quê? Constante mudança e evolução. Olha o que é que nós fomos pegos de surpresa. Uma pandemia que nos afastou da sala de aula e agora como ensinar? E agora como aprender em tempos, né, de pandemia, em tempos que eu estou aqui em corrente, ministrando aula para os alunos que estão em Paulistana, para os alunos que estão em Parnaíba. Então, como fazer com que esses alunos aprendam? Então, a nossa disciplina, ela faz justamente isso, tá? A nossa disciplina, ela é um processo que faz você investigar, que faz você ler, que a gente vai mostrar vários artigos para vocês, que é um processo. O professor, ele está nesse processo, que é um processo contínuo de aprendizado, ele deve facilitar para que o aluno compreenda o conteúdo, tá entendendo? Então, todos os cursos de licenciatura, eles devem formar profissionais capazes de pensar e agir para com a sociedade. E um método muito eficaz e de qualidade é esse processo reflexivo, onde o professor é capaz de repensar suas ações e suas práticas. Então, nessa perspectiva, os cursos de formação de professores, eles têm essa grande responsabilidade nas mãos. Fazer com que os professores, com que os docentes que estão sendo formados, né, nessa perspectiva de ensino à distância, que eles possam refletir a sua prática, as suas técnicas, né? Como é que a gente vai fazer com que o aluno aprenda em tempos, né, em tempos que nós estamos no ensino híbrido, no ensino que a gente está aqui, né, no laboratório, numa sala, e conversando com vários alunos em várias localidades. Então, quais são esses aspectos dentro desse processo, né? Então, nessa perspectiva, os cursos de formação de professores, eles têm uma grande responsabilidade nas mãos, né? Como a gente está vendo aí. Então, os professores, né? Os formadores de professores, eles têm uma grande responsabilidade na ajuda, né? Ao desenvolvimento dessa capacidade de pensar autônoma e sistematicamente, e tendo vindo a ser desenvolvidos uma série de estratégias de grande valor formativo, com algum destaque para a pesquisação, no que concerne a formação de professores em contexto de trabalho. Então, todos os docentes, eles devem ter um processo formativo de qualidade, né, e contínuo, para que assim possa promover um ensino de aprendizagem qualificado para os seus alunos. Fazer com que cada vez mais seus alunos aprendam, que eles sejam o quê? Sejam partícipes desse processo de construção do conhecimento.
Então, a gente vai falando desse processo formativo de qualidade, né, que o professor é um profissional que deve ser responsável por mediar o conhecimento para o aluno, promovendo, assim, um processo de ensino-aprendizagem qualificado, além de ações essenciais à educação desenvolvidas, né, no ambiente, no âmbito escolar. Então, o professor... a prática docente, né, nos dias atuais nos remete a isso, que o professor, ele é o responsável por mediar, fazer a mediação entre o conhecimento, né, e fazer com que vocês, que vão ser profissionais da docência de matemática, que vocês coopere com esse processo de ensino-aprendizagem, que seja um processo qualificado, que essas ações sejam ações desenvolvidas, né, dentro desse ambiente escolar, que agora nós estamos o quê? Em ambientes diferenciados. Nós estamos no ambiente escolar, por exemplo, eu estou numa sala, né, numa sala de aula, mas eu estou em Corrente. Os meus alunos estão aonde? Estão em 2 municípios diferenciados, né, distintos, né, e distantes também. Então, a prática docente nos dias atuais, né, vem sofrendo alterações consideráveis para o âmbito, né, educacional. É necessário que todo docente leve em consideração os saberes de mundo, justamente as particularidades e o processo de aprendizagem diferenciado que cada aluno tem dentro da sala de aula. Então, com isso, vários questionamentos estão sendo travados em relação ao saber, né? E ao saber fazer e saber ser professor no seu exercício da docência. Nessa perspectiva, é de grande importância o processo formativo, né? Esse processo contínuo, que todo docente deve buscar, a fim de compreender os princípios e saberes que são necessários à sua prática, certo? Então, vamos lá. O que é essa prática docente, né? Vamos lá. Essa prática docente, né, o professor é um dos elos, né, essenciais para a mudança no processo formativo dos alunos, proporcionando dentro de suas salas de aula um diálogo entre a construção de novos conhecimentos. Então, eu venho fazer parte, né, venho contribuir nessa formação de vocês com a disciplina de profissionalização docente. É uma disciplina que nos remete às nossas práticas, então eu dou exemplos, eu coloquei vídeos complementares no exercício da minha prática docente como professora de matemática no curso de matemática. Então, a figura do professor, ele é um elo fundamental no processo de mudança na educação, voltada a uma sociedade que requer um profissional autônomo, cooperativista, né? Cooperativo, empreendedor com capacidade de absorção e da adaptação para as novas ferramentas e tecnologias. Então, você vê toda essa mudança, né? Mudança da construção do conhecimento. Então, eu gostaria muito que vocês entendessem que essa prática docente, o professor é um dos elos essenciais, né? Nesse processo de mudança, do processo formativo dos alunos, né? Que a gente possa proporcionar a eles, em ambientes diferentes, que a gente possa proporcionar esse aprendizado. E um aprendizado o quê? Um aprendizado significativo. Então, o professor, ele é um transformador. E é um ser transformador, capaz de proporcionar ao seu aluno, né? Seja consciente e autônomo para e na sociedade. Então, o professor que reflete a sua prática educativa, ele é capaz de proporcionar aos seus alunos a possibilidade de dar significado e interpretação aos conhecimentos adquiridos e uma visão diferenciada de mundo para esses alunos. Então, gente, o que eu gostaria que vocês ficassem atentos, né, que vocês lessem e compreendessem, essa minha fala, lógico que nós estamos estudando um artigo que foi escrito por outras pessoas, né, e eu quero dizer para vocês que é importante a gente salientar que a escola, ela deve agir junto aos educadores, uma prática que utiliza reflexões, né? Requer uma escola que aceite e auxilie, pois é preciso que o espaço escolar ofereça subsídios e contextos para que essa prática seja eficaz. Então, todo professor, né, pesquisador, reflete sua prática e se torna um profissional o quê? Valorizado e conhecedor de suas o quê? Potencialidades.
Essa reflexão também significa o reconhecimento de que a produção de conhecimento sobre o conceito de ensino e qualidade não está centrado somente nas universidades e nos grandes centros de investigação, mas também nos professores que têm suas teorias e seus conhecimentos que podem contribuir nesse processo formativo. Então, eu gostaria muito de contribuir com vocês, né, sobre o papel do professor, sobre qual é a responsabilidade do professor, que é o que vocês vão exercer quando terminar esse curso de licenciatura em matemática. Então, o professor que reflete a sua prática educativa, ele é capaz de proporcionar aos seus alunos a possibilidade de dar um significado, de dar uma interpretação, né? de entender esses conhecimentos adquiridos, uma visão diferenciada do mundo para seus alunos. Então, segundo alguns autores, né, Gomes, Felício, em 2012, eles abordam o quê? Eles abordam que o ato reflexivo pode levar o professor à cooperação, né? A compreender a sua prática educativa, dando verdadeiro significado a esta, até a capacidade de criticar seus princípios, interpretar suas atitudes e procurar soluções para os seus dilemas. Então, era um grande dilema para mim, quando começou, a gente se afastou da sala de aula, que a gente teve que atuar e utilizar essas novas tecnologias. Então, nós temos uma prática transformadora, o professor revê seus conceitos, deixando o docente, né, que somos nós, os futuros professores, né, quando a gente terminar o curso de matemática, virar um indivíduo que ele é formador o quê? Formador de opinião, de novos conceitos, de ajudar os alunos de vocês a vivenciar, a proporcionar esse aprendizado significativo. Então, segundo Pimenta, em 1999, né, de acordo com o artigo, baseado no nosso artigo, eu não vou terminar ainda agora, tá bom? Ainda vou explicar algumas coisas para vocês. Então, é assim, de acordo com esse nosso artigo, estão inclusas nas práticas docentes alguns elementos extremamente importantes, né? Nós temos a problematização, nós temos a intencionalidade para buscar soluções, a experimentação metodológica, tá bom? O enfrentamento de situações complexas de ensino. Então, nós temos tudo isso, né? Pirrenot e Pimenta, eles estão falando que estão inclusos, né? Todos esses importantes elementos, nós temos que problematizar isso. Como assim? Me cite um exemplo. Olha, eu tinha que ensinar, vamos levar para a matemática. A gente ainda está no segundo período, vocês vão estudar cálculo 1, cálculo 2, e um dos conteúdos de cálculo 2 é justamente as integrais. Então, nós temos as integrais, a definição, os métodos de resolução, nós temos as integrais duplas. Então, eu tive uma grande preocupação como é que em plena pandemia eu ia ensinar, já que eu estava sem um quadro. Ah, mas você podia filmar o quadro. Filmei também, tem várias filmagens, vocês podem ver no YouTube. Mas o que eu achei mais legal, mais interessante, e os alunos também, porque a minha opinião, ela não basta, né? Tem que bastar para o aluno que vai aprender, que vai exercer, exercer a profissionalização docente. Então, qual era a minha preocupação? Eu me preocupei com os alunos, que a gente estava longe do nosso ambiente escolar, como era que a gente ia aprender a resolver as integrais, como é que a gente ia aprender todo aquele conteúdo de cálculo 2. Então, eu desenvolvi essa técnica, que é chamada técnica do vidro, tá? Que eu vou até mostrando como é, né? Vocês vão ver os dedinhos gordos, que são... Eu vou escrevendo, aparecem os meus dedos, né? Fazendo todo a resolução matemática. Então, a minha preocupação, a minha reflexão foi sobre essa metodologia, né? Como é que meus alunos iam aprender, já que a gente estava super longe, já que a gente estava em casa com medo, né? A gente estava num momento muito... Ainda estamos ainda, né? Tá certo que nós já começamos a vacinar, mas esse momento foi um momento de muito susto, de muito... por novo, né? Eu era acostumada a dar aula com papel, com lista de exercício. E agora, acabou a lista de exercício? Não, mas a gente está distante, é diferente, a gente não tem mais esse contato, tá entendendo?
Então, eu tive muito essa preocupação. Então, eu desenvolvi essa metodologia, né? Eu pedi para que colocassem aí para que vocês possam evidenciar. Então, qual é a noção? O que é que eu quero que vocês aprendam, né? É que essa noção de professor reflexivo, ele nasce, tá? Com a consciência da capacidade de se pensar, de se refletir, as características de um ser criativo e não um mero reprodutor das ideias e das práticas que lhes são exteriores. Então, quando há uma reflexão, que eu gostaria muito que vocês se atentassem a isso, quando há uma reflexão sobre o ensino na prática docente, os professores devem estar sempre abertos aos novos conhecimentos, né? E concentrar os seus valores na procura dos meios mais eficazes e mais eficientes para conseguir justamente atingir seus objetivos. Então, o contato direto com a escola possibilita a formação identitária do professor. É o momento da identificação do profissional na área da educação. Então, eu gostaria muito de salientar tudo isso para vocês, que o ato também de planejar, a gente passa por um planejamento, né? E tudo isso é novo para a gente, Google Meet, né? Chamada, por exemplo, nós vamos ter uma aula que eu vou falar com vocês, mas é uma aula através de uma intervenção tecnológica, né? Então, tudo isso tem um planejamento, né? O ato de planejar acompanha a humanidade desde o começo de seu processo evolutivo. Todas as pessoas planejam, pois através desse ato as pessoas organizam sua vida e sua convivência em sociedade, na tentativa de transformar e melhorar suas vidas ou das pessoas que as rodeiam. Então, o planejamento, ele sempre foi uma etapa considerada extremamente importante para todas as atividades desenvolvidas, tá? Pelo homem. Mas esse planejamento, ele ultrapassa a vida pessoal dos indivíduos, chegando assim a uma esfera, o quê? Educativa. Então, gente, o planejamento é o ato, né? É uma forma de cogitar, organizar, sistematizar o fazer docente. Então, enfatizando o quanto é importante uma metodologia e uma sequência didática, pois todos os seres humanos têm um esquema mental que precisa ser respeitado, levando em consideração a realidade e o ato reflexivo para superar cada dificuldade encontrada. Então, todo planejamento, ele deve o quê? Avaliar e conhecer a realidade dos seus alunos e fazer uma reflexão sobre a sua própria prática dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, gente, o docente, o nosso exercício, a nossa profissão, o docente que busca ser um bom profissional, né? Eu já estou aqui concluindo a minha fala, fazendo com que vocês entendam que o exercício da profissionalização docente, ele busca que o docente, para ser um bom profissional, ele deve se atentar no domínio dos conteúdos que se propõe a ensinar, né, os seus conhecimentos de mundo, dos alunos com quem se está trabalhando, e um bom preparo didático pedagógico, tá bom? Para trabalhar com esses indivíduos. Então, é o seguinte, o que é que eu quero que vocês entendam? O exercício da profissionalização docente perpassa pelo conteúdo que a gente tem que saber, a gente tem que aprender. Esse momento dessa nossa disciplina é um momento de leitura. Por que a senhora fala tanto dos seus vídeos? Eu falo dos vídeos, eu gostaria que vocês assistissem, porque é uma metodologia de ensino, uma metodologia ativa, justamente nessa época, né? Numa época de mudança, do novo, de novas tecnologias, do enfrentamento, que nós estamos muito distantes, né? Nós não estamos no nosso palco de apresentação. Nós estamos aonde? Em casa, nós estamos, por exemplo, eu estou no Instituto Federal de Corrente, mas eu passei mais de um ano longe daqui, eu estou retornando às atividades agora, tá bom? Então, eu gostaria que vocês vissem, não é uma promoção minha, isso foi criado, eu desenvolvi para os alunos do curso de Física Corrente, você pode procurar integrais duplas ou então só integrais definidas, tá bom? Para vocês verem como é essa técnica. Eu fiz para todos os meus alunos, gostaria que vocês vissem também.
é professora Renata Rezende, integrais duplas ou então integrais por substituição. Tá? É uma metodologia que eu achei muito interessante, meus alunos aprenderam, eles gostam dessa alternativa, porque fica uma coisa mais perto, você consegue visualizar todo esse processo e é uma mecânica mais fácil, tá entendendo? Ela é bem mais prática. Então, eu gostaria que vocês entendessem isso, nós estudamos o artigo, né? Nós perpassamos pelo artigo que vai estar lá na nossa semana 2. Gostaria que vocês evidenciassem tudo isso que eu estou falando para vocês, lessem o artigo. Eu fiz os slides pensando no artigo e falando dessa minha metodologia. Gostaria que vocês vissem os vídeos que são desses conteúdos de matemática que vocês ainda vão ver mais lá na frente, tá bom? Que é conteúdo de cálculo 2. Mas eu gostaria que vocês evidenciassem a prática, o exercício da minha profissionalização docente nessa reflexão que eu fiz, né? Numa reflexão que eu fiz como professora para atingir os meus alunos, né? Que são alunos do curso de licenciatura em matemática e do curso de licenciatura em física, tá bom? Eu acho que eu falo rápido demais. Eu sou muito assim empolgada, gosto muito de falar o que é que eu faço. E eu sou assim, sou a Renata Rezende, diretamente do Instituto Federal Campus Corrente, e é um prazer estar falando com vocês sobre essas práticas, sobre esse exercício da profissionalização docente. Então, um abraço em todos, espero que todos estejam bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Eu sou uma pessoa muito acessível e eu estou à disposição de vocês. Boas leituras e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!